Glória a Deus, boa noite, irmãos, que a paz de Cristo esteja em cada coração, amém? Deus seja louvado em nome de Jesus pela vida de cada um de vocês que estão aqui na igreja e também todos que nos acompanham aí através do canal Igreja Glória de Deus no YouTube, ou @Glória de Deus online, em nome de Jesus. Todas as quinta-feiras é o nosso culto de oração, nós temos uma palavra mais curta, uma reflexão mais curta da palavra, para nós estarmos orando depois, amém? Então nós vamos para a palavra de Deus nessa noite, que está lá em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para o culto dessa noite. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, em nome de Jesus. Diz assim, irmãos: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pai, nós oramos nessa noite, eu oro mediante esta palavra e peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, conforme o mover do teu Espírito Santo, na vida de cada pessoa, Pai, que está aqui nessa noite em tua casa, e na vida de cada pessoa que está aí nos assistindo, através, Senhor, da transmissão ao vivo, pela internet, que o Senhor esteja abençoando a vida desta pessoa, onde quer que ela estiver, em nome de Jesus. Quando nós lemos isso aqui, irmãos, na palavra de Deus, que Deus veio para o que era seu. O que é esse seu de Deus? Nós precisamos meditar rapidamente no livro de Gênesis. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a humanidade, melhor dizendo, e Deus cria ali Adão, Deus cria Eva, e a humanidade se perde por conta do pecado. Os dois primeiros filhos de Adão, a Bíblia vai dizer que Caim, ele falhou, ele escolheu o mal, mas Abel escolheu o que era certo, o que era bom. E Deus ele vai dizer para Caim que o pecado está sempre à porta, mas que nós devemos dominar sobre ele, nós devemos escolher o que é bom. Deus fala para Caim: se você escolher o bem, você será aceito. Essa palavra lá em Gênesis capítulo 4, se não me engano, ela nos chama muita atenção, porque Deus já fala desde o início, quando Deus fala com Caim: se você escolher o bem, serás aceito. Porém, se você não escolher o bem, se escolher o mal, o pecado jaz à porta, o inimigo jaz à porta para dominar. Nós vamos ver depois, nas bênçãos de Deus, lá em Deuteronômio, sobre as questões de bênçãos e maldições de Deus, no mesmo sentido, de que as bênçãos e a maldição, no sentido mais simples de se entender, Deus ensina que o ser humano ele deve escolher a bênção para que ele prospere, para que ele viva segundo a vontade de Deus. Então nós vamos ver que ainda que tenham pessoas que não acreditam na crença de que Deus colocou no ser humano o livre-arbítrio, o poder da escolha, não porque somos capazes, mas Deus colocou isso no ser humano. Nós, olhando para toda a Bíblia, nós vamos ver pessoas que escolheram a Deus. Quando aqui em João 1, 11 vai dizer: veio para o que era seu, é porque Abraão lá atrás escolheu a Deus. E antes de Abraão, Noé escolheu a Deus. Em uma geração corrompida, em um mundo onde as pessoas andavam da pior forma, Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Ele foi escolhido e a vida dele, junto com a família dele, foi salva, e toda a humanidade que vivia na época de Noé foi destruída. Por quê? Porque somente aquele homem se voltou para Deus. E tempos depois a humanidade já estava corrompida novamente.
Depois que Noé sai da arca e constrói-se famílias novamente, vai passar-se um tempo e a Bíblia vai declarar que a humanidade estava perdida de novo. A humanidade estava na idolatria. A idolatria é venerar falsos deuses, venerar ídolos, deuses de madeira, de louça, deuses que têm olhos, mas não vê, que têm boca, mas não fala, que não ouvem, têm ouvido, mas não ouvem, que não respiram. A Bíblia vai dizer que Deus fala com um homem chamado Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, porque toda a família dele e todo aquele povo ali era um povo corrompido. Mas Abraão, mesmo vivendo no meio de um povo corrompido, não sei se alguém contou para ele a história de Noé, não sei se alguém contou para ele a história de Adão, a história de Caim, de Abel, mas a Bíblia vai dizer que Deus ele faz uma aliança com Abraão, porque Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da terra da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. E Abraão ouviu e obedeceu a Deus. E por isso lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, o nome dele, junto com vários outros da Bíblia, aparecem ali. Por quê? Porque creram pela fé. Então, esse veio para o que era seu, é o povo que Deus constituiu uma nação por causa de Abraão, através do seu filho Isaque. Isaque gera, depois, através do seu filho Jacó, vai ter as 12 tribos de Israel. E aí é o povo que Deus escolheu, porque Deus fez uma aliança com Abraão. O resto do mundo talvez estariam condenados, mas Deus já sabia. Então Jesus vem para o que era o seu povo, na sua descendência. A mulher ali no poço, quando Jesus está indo a caminho de Samaria, a mulher samaritana, ela fala com Jesus: como sendo tu judeu, vem pedir água, sabendo que eu sou samaritana. Porque eles tinham um conflito de onde se deveria adorar a Deus e quem era o verdadeiro Deus. E Jesus fala para ela: mulher, se você soubesse quem te pede água, você pediria, eu te daria a água da vida, né? Se ela entendesse, ela ia receber a água da vida, uma água que jorra para a vida eterna. Jesus, ele dá uma palavra para ela ali em João 4, Jesus fala assim: a salvação vem dos judeus, verdadeiramente, porque Jesus nasceu judeu. E aí ele diz: a salvação vem dos judeus, mas ele vai e diz outra coisa: mas verdadeiramente virá o dia que nem neste monte, nem naquele, Jesus estava falando, não é por causa de ser mais judeu, nem nesse monte e nem naquele, mas irá o dia que se levantarão os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não adorarão mais por causa de um monte, não adorarão mais por causa de um povo. Adorarão porque eles saberão, eles conhecerão que o próprio Deus veio em carne, porque é isso que vai falar aqui em João capítulo 1, sobre Deus vir em carne através de Jesus Cristo, Deus Filho, morrer pela humanidade para que todos fossem salvos. Então, Jesus vai dizer: aqueles que serão os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade, e que hoje são todos aqueles que creem, eu, você e todo aquele que crê, que é a igreja do Senhor, que não é judeu, que não era desse seu, mas que é do que está dizendo abaixo, no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus aí, irmãos, olha como é interessante, é um poder. Quem recebe esse poder? Só quem crê em Deus. Não tem a ver com uma igreja, com a placa de uma igreja, não tem a ver com uma religião de ninguém, tem a ver com aqueles que creem e professam essa fé no Filho de Deus. Porque aquele que não aceita o Filho, também não aceita o Pai que o enviou.
Quando nós dizemos que não tem a ver com a placa de igreja, com uma religião, é porque igreja nenhuma salva ninguém. Quem salva é Cristo. E como que ele nos salva? Aí a Bíblia vai dizer aqui: a saber, aos que creem no seu nome, tem que acreditar, tem que crer que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus e soberano. Isso é o que nós precisamos, crer. Ah, pastor, então é só crer, viver do jeito que eu quero? Aí já é outra questão. Depois que nós cremos, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós estamos em um mundo cheio de lutas, perseguições, tribulações, aflições, mas a palavra de Deus vai nos direcionar, através do Espírito Santo, no caminho de toda a verdade. Amém? Então, olha como é interessante essa palavra de fé para nós orarmos nessa noite. Todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus, irmãos, é uma dádiva, um poder que nós muitas vezes desprezamos. É verdade que se você sair lá fora, várias pessoas, todo mundo se perguntar, a não sei quem seja um ateu, mas qualquer religião, qualquer pessoa vai dizer, eu sou filho de Deus, mas às vezes nem crê em Jesus. A Bíblia diz que ser filho de Deus é um poder que é dado. Como assim? Nós, ao aceitarmos a Cristo como nosso Senhor, recebemos de Deus essa dádiva, esse poder, nós temos herança no Senhor. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Porque os filhos, eles têm herança dos seus pais. Então, nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Filho primogênito, nós recebemos também o direito de sermos filhos de Deus, porque só Jesus é o Filho. A divindade que é tão difícil de se explicar na nossa compreensão, é um Deus que sempre existiu, tendo três pessoas nesse ser: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e o Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que procede, enviado do Pai, procede do Filho, que hoje é aquele que nos conduz ao caminho de toda a verdade. É aquele que nos ensina, é aquele que nos direciona, é aquele que, quando nós já conhecemos a Deus, Ele nos orienta ao que é certo, ao que é errado. Irmãos, nós devemos ter cuidado, porque quando o nosso coração não sente o temor do erro, de quando nós erramos, de quando nós falhamos, porque nós somos falhos, mas quando o ser humano não tem esse temor, é perigoso, porque o Espírito Santo não está ali. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Há um temor de Deus. Há um reconhecimento que somos falhos, pecadores, errantes, mas há uma fé no coração de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e pela palavra nós somos feitos seus filhos, porque acreditamos nisso. Isso é crer. Crer que o Senhor, mesmo, não estou dizendo que você saiba explicar, eu também não sei explicar, por mais que eu seja pastor, explicar na íntegra, ninguém sabe explicar por um todo o que Deus é, nós só sabemos aquilo que a palavra nos ensina dele. Por isso que, quando Jesus ele aparece pós-ressurreição, e entra ali na casa onde os discípulos estavam, e depois ele vai aparecer novamente, porque na primeira aparição que ele entra na casa, Tomé não estava. Os discípulos falam para Tomé, nós vimos o mestre. Mas Tomé não acreditou. Tomé, se eu não ver ele, se eu não ver as mãos, a ferida, tampouco creio. E aí a Bíblia diz que Jesus apareceu, Tomé estava ali, Jesus apareceu, falou, Tomé, coloca aqui a tua mão, vê aqui que eu sou eu mesmo, não sou um fantasma. Aí Jesus dá uma palavra para Tomé, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós
Nós sabemos disso. Quem não viu e creu somos nós. Ninguém, irmãos, nessa terra, depois que Jesus subiu ao céu, acredito que ninguém viu ele fisicamente, não. Tem religiões, talvez, que dizem que a pessoa viu a Deus, mas não é assim. Depois que ele subiu, ele vai aparecer a Paulo, o apóstolo Paulo, que vai ser levado ao terceiro céu. Jesus não fica mais aparecendo para ninguém, mesmo porque ele é Deus. Nós somos falhos e pecadores, seríamos mortos. Se aparecer um anjo para alguém, já é capaz de você morrer. Visivelmente, que eu digo, porque os anjos estão em nosso meio. Eles são espíritos ministradores, né? O hebraico malak, mensageiro, são ministradores, ou seja, eles servem a Deus, cuidando das nossas vidas, levando, trazendo mensagem, amando de Deus. Nós não vemos. Mas o fato é que o que nos ficou para crer não é ver esse reino espiritual, é acreditar pela palavra de Deus, a Sagrada Escritura, no que está escrito. Que, conforme o versículo 1 lá diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.